Olá pessoal, aqui é o Eduardo Elias para mais um vídeo sobre o Tetra 4 ou T4, que é o nosso detector aí de monitoramento contínuo, né, para atmosferas tanto em espaços abertos quanto em espaços confinados. E desse recurso aqui que nós vamos comentar agora é sobre o Data Logger. O que é o Data Logger? É o registro de dados do detector, aquele que faz o monitoramento ali e guarda as informações de tudo que está sendo medido para que depois a gente descarregue no computador. Então o Data Logger dele, ele tem aí mais de 130 horas, se você medir de 10 em 10 segundos, mais de 130 horas de Data Logger e mais de 3.500 eventos. O que são os eventos? Você consegue saber quando ele foi ligado, quando ele foi desligado, quando que deu alarme 1, quando que deu alarme 2, se deu alarme de stealth, se deu alarme de TWA, quando que foi feito o bump test, quando que foi feita a calibração. Todas essas informações que você precisa para saber tudo o que ocorreu no detector e ter toda a rastreabilidade das medições, né? A gente tem assim, para quem aí é ligado, né, para quem nós somos profissionais da segurança, eu também sou, e ligados à área de higiene ocupacional, e a gente utiliza muito dosímetro de ruído. Então, o dosímetro de ruído, esse aqui a gente brinca, né, que é um dosímetro de gás. Ele te dá todas as informações. No dosímetro de ruído tem o que o pessoal chama de histograma, né? Então o histograma vai dar ali minuto a minuto as medições e tem as curvas também, as ponderações, bandas de oitava, enfim, falando de medidores aí, né, de dosímetros de ruído. Mas o detector de gás ele vai medir também através desse data logger, guardar as informações. Uma curiosidade que às vezes as pessoas perguntam, né? Eu falei do limite ali, ou da capacidade, para não dizer limite, da capacidade de mais de 130 horas, mais de 3.500 eventos, que é bem grande, né? É uma das maiores aí dos detectores da categoria dele. E quando você chega no último, ele volta, né, apagando, vamos dizer assim, lá o primeiro, mas é muita capacidade, tem muitos dados. Você tem que, através do data logger, você tem que conhecer o data logger do detector que você está utilizando para você saber fazer a gestão e saber de quanto em quanto tempo que você vai descarregar, né? Eu não vou nem entrar aqui no mérito de quem não descarrega as informações e quem não controla isso, porque já está no passado, né? Então a empresa ou o SESMIT hoje, que ainda continua utilizando o detector de forma pontual apenas, está com certeza um passo atrás daqueles que fazem a gestão. Eu vou citar aqui dois casos que ocorreram, né? Um positivo e um negativo por conta do data logger. Vamos falar do negativo primeiro. Negativo em que sentido? Né? No sentido de que ocorreu um acidente. Ocorreu um acidente numa empresa há poucos anos atrás e aí foi feita uma investigação. E como que foi feita essa investigação? Então tinha os terceiros em um local e tinha terceiros num outro local superior, e aí os terceiros que estavam num local tinha só 2 gases e os terceiros que estavam no outro local tinham um detector configurado para 4 gases, que era inclusive esse nosso detector aqui, né? Detector da Cralcom. Aí teve um acidente e, enfim, as pessoas que tinham detector 2 gases não estavam com detector com sensor de gases inflamáveis instalado e por isso não perceberam o risco. Já os que estavam com detector com 4 gases, no qual tinha o risco inflamável, saíram a tempo antes de ocorrer o acidente e então acabou tendo esse acidente e quem estava com o detector 4 gases saiu. E depois o pessoal foi chamado, né, para colocar aqui a interface de comunicação USB e fazer a leitura dos equipamentos e ver que gases que estavam configurados, ver que alarmou, por exemplo, foi visto que o que estava com 2 gases não tinha inflamáveis, então eles não souberam do risco e se acidentaram. E aí foi verificado também que os que estavam com 4 gases só saíram a tempo porque perceberam o alarme de inflamável, né, de gases inflamáveis e saíram a tempo, e tudo isso através do data logger, das informações que já ficam aqui no aparelho e que você tem fácil acesso através de um software da Cralcom disponível gratuitamente. Você só tem que adquirir essa interface de comunicação que você usa para muitos detectores, né? Então, Eduardo, posso ter uma interface só? Pode, você pode ter várias, porque se você tiver uma quantidade grande de equipamentos,
aí às vezes não fica viável, né, deslocar a interface de um setor para o outro e tal. E esses dados também, hoje eles já podem ser transferidos através do carregador do equipamento e que já manda automaticamente para o sistema chamado Qualcomm Connect, que a gente vai falar num outro vídeo. O Qualcomm Connect é um portal que fica na nuvem com todas as informações de tudo que acontece no detector. Mas ele já tem aqui dentro dele todas essas informações. Tudo que você precisa para acessar o Datalogger é um cabo que vai conectado aqui, vai conectado no USB e facilmente você descarrega. Então o caso, vamos dizer assim, negativo foi esse, né, que ocorreu um acidente, mas foi positivo porque conseguiu se fazer a investigação. E o caso positivo de um cliente nosso, fantástico, um engenheiro de segurança, né, que ele, através da nossa orientação, da nossa entrega técnica, a gente explica todos os recursos do detector, principalmente para o SESMIT e principalmente para os técnicos e engenheiros de segurança do trabalho. O que esse engenheiro fez? Ele pegou essas informações, então ele deixou lá um período trabalhando o detector, 2 funcionários diferentes, trouxe os detectores, pegou os dados, descarregou e teve acesso às medições e aos alarmes de exposição ocupacional, e aí ele conseguiu identificar os funcionários em setores diferentes, né? Ele conseguiu identificar que eles estavam expostos acima dos limites de tolerância. Então eles estavam expostos acima dos limites de tolerância. Ele preparou um material, né, de apresentação para a empresa dele, na verdade ele é um terceiro que também vai repassar para a contratante, para que seja feita alguma medida. Porque o que isso implica, pessoal? O que isso significa? Significa que a empresa comprou muitos detectores e deu na mão de cada funcionário. Ótimo, ótimo, né? No passado não era assim. Mas não para aí. Então, os funcionários estão nesse caso, não são nem em questão de ambientes confinados, são em ambientes abertos. Os funcionários estão medindo continuamente lá e fazendo os testes de resposta diária, eles já estão ok nessa parte também. Mas e os dados? E a exposição ocupacional? Então, esse engenheiro, né, muito sabiamente e muito profissionalmente também, obviamente, fez aí o material, né, extraiu os dados e conseguiu levar para a sua empresa e para o contratante daquela empresa que os funcionários estão expostos a níveis acima do permitido pela legislação. E nesse caso tem que se tomar medidas. Ou você muda, faz alguma medida de engenharia naquele local, ou você trabalha numa situação de ventilação, se fosse o caso, né? Quando é espaço confinado é melhor essa parte, mas você pode também num espaço às vezes aberto mudar a configuração ali e fazer alguma situação para os funcionários não ficarem expostos, ou até o rodízio de funcionários, a diminuição da carga horária, enfim, são várias soluções para esse caso. Tudo isso porque o Datalogger conseguiu identificar que os funcionários estavam expostos acima dos níveis de exposição. Então o Datalogger está aqui, você querendo ou não, o funcionário querendo ou não, tudo é gravado aqui, e quem não utiliza está perdendo tempo, está perdendo produtividade, né? E por que não, às vezes está perdendo dinheiro também por não usar. A gente está numa era que se fala tanto em Big Data, a gente está numa era que tanto se fala em informações, né? Que tanto se fala em dados, e as empresas estão comprando ou alugando detectores e não se utilizando desse recurso, não gravando os históricos, não guardando isso, inclusive para ações futuras. Se o funcionário entrar numa ação e falar, eu estava cheirando gás lá quando eu trabalhei com vocês. Não, peraí. Descarrega os dados e pega esse material, que não é editável, e vai apresentar lá para o juiz para mostrar que não, que estava sendo controlado. Então o Datalogger é importantíssimo, ele já está dentro do T4, é um recurso fantástico, e aí, para vocês saberem utilizar, escreve aqui nos comentários, tem na descrição do vídeo o meu contato, é só me mandar uma mensagem e pedir ajuda, que a gente explica, passa o software e ensina como fazer gestão do Datalogger, para que vocês possam controlar os riscos ocupacionais e fazer com que os funcionários tenham mais saúde nas áreas que eles trabalham. Perfeito? Assina o canal, pessoal, manda suas sugestões de vídeo e a gente segue o propósito de detectar gases para salvar vidas. Um abraço. Obrigado.